Esse é o convite dessa noite, amém? Quero que você receba esse convite. Eu creio que o Senhor quer hoje à noite fazer umas trocas aqui dentro. Troca de posição. Troca de condição. Você deixar uma condição e vir para assumir a condição de filho. Aleluia. Nós vamos depois clamar, porque nesse mesmo cântico depois tem um clamor, Abba Pai, Abba Pai. Eu creio que o nosso coração hoje à noite precisa clamar, Abba Pai. Amados, eu entendo que algumas coisas acontecem na vida da gente que nos fazem sentir tão assim limitados, fracos. E nós muitas vezes nos sentimos indignos diante do Senhor. Muitas vezes as transgressões, os pecados que a gente comete, as nossas falhas, os nossos pecados, trazem um sentimento de culpa. E a culpa, ela sempre reduz a nossa dignidade. A culpa é um peso tão grande que faz com que a gente não se sinta digno mesmo. E faz com que a gente não se sinta vivendo como filho de Deus. As lutas pelas quais a gente passa, cada um aqui passa por lutas dos mais diferentes graus. Não há problema na luta. Não há problema nas tribulações, elas acontecem com todas as pessoas, mas eu creio que o diabo, ele também aproveita, o nosso inimigo, ele aproveita essas situações, que são situações que nos fragilizam muito, em que você fala assim, puxa, eu, um filho, uma filha de Deus, você não se sente nessa posição. Você não se sente nessa condição. E isso eu estou falando aqui para aqueles que já tiveram essa experiência de nascer de novo. Todas aquelas pessoas que porventura estão aqui, que tiveram essa experiência de serem regeneradas pela palavra de Deus, nasceram do Espírito Santo e, portanto, são filhos de Deus. São para essas pessoas. Você se vê muitas vezes tão limitado diante de situações em que você se sente totalmente impotente diante delas. E essa impotência, essa incapacidade, naquela hora você fala assim, não é que você fale, mas naquela hora vem uma indignidade. Por quê? Porque aquela incapacidade, aquela impotência faz com que você não se veja mesmo como um filho, uma filha. E todas essas coisas que eu estou compartilhando, amados, fazem com que a gente se sinta muitas vezes medíocre, pequeno. E quando lemos na palavra de Deus sobre filho de Deus, você fala assim, puxa, parece que há uma incoerência, uma incompatibilidade. São pesos que a gente carrega que parece que não combinam com essa filiação com o nosso Deus. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a nos comportar no dia a dia
não mais como filhos que somos, mas começamos a nos comportar como escravos, como servos. E nessa noite eu quero que fique muito clara a palavra de Deus para a sua vida. Sobre o que o Senhor Deus, o nosso Pai, pensa a respeito dessas lutas, a respeito dessas situações difíceis que a gente tem atravessado. O que Ele pensa a respeito dessas culpas que muitas vezes nos fazem sentir totalmente indignos diante dEle. Eu quero compartilhar com vocês aqui uns poucos textos da palavra de Deus, mas suficientes para você entender, no seu coração e no seu espírito, a diferença que existe entre um servo e um filho. Um escravo e um filho. E aí, quando você começa a pesar essas diferenças, quando você começa a observar essas características, e você vai dizendo assim, puxa, eu agora estou compreendendo como é a vida mesmo de um servo, como é que é a vida de um filho. Abra seu coração para o Espírito Santo ministrar lá no íntimo do seu coração. Porque nós vamos voltar a esse cântico no final, para que o Espírito Santo venha trazer um selo para o seu coração e para o seu espírito hoje. Uma marca, um selo, um toque do Espírito que faça a diferença. Amém? Vamos abrir primeiramente no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. João 8, 35. E eu quero chamar a atenção de uma frase que está em João 8, 35. Diz assim o texto da palavra, João 8, 35. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Amém? Vamos declarar juntos isso? O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Não senti que todos repetiram juntos. Vamos lá, todo mundo junto. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Amém? Amados, a palavra do Senhor Jesus é muito clara aqui para nós agora. Ele está dizendo para você assim, olha, a casa do Pai é transitória para o servo, para o escravo. Mas a casa do Pai é permanente para o filho. O escravo, ele está na casa, mas ele sabe que aquele lugar não lhe pertence. Ele sabe que a sua morada ali é temporária, enquanto ele está servindo aquele Senhor, e vai chegar um tempo em que ele deixará de servir, e ele estará numa outra casa. Para o escravo, o que há na casa, por mais que ele possa usufruir de algumas coisas da casa, ele sabe que o que está na casa não pertence a ele. O escravo, por mais que ele fique muito tempo naquela casa, ele ainda é uma pessoa estranha para a casa.
Ele não é alguém da família, ele não é alguém que habita, ele não é alguém que pode usufruir de tudo que está ali, porque ele não é filho. O sentimento que o escravo tem é o sentimento de não pertencer àquele lugar, mesmo depois de um bom tempo trabalhando naquele lugar. Mas ele tem um sentimento ele tem um distanciamento das coisas do pai. Ele tem um distanciamento do que há na casa, por causa da sua condição de servo, de empregado, de escravo. O filho, ao contrário, ele não. O filho, nada do que está ali é estranho para ele. Para o filho, ele pertence àquele lugar. E o que há naquele lugar, na casa do pai, pertence a ele. Tudo que diz respeito ao nosso pai é de posse, é de propriedade, diz respeito à vida do filho, mas não diz respeito à vida do escravo. Existem muitos crentes, muitos cristãos, que vivem situações dessa natureza. Quais são as situações? São situações assim ele está na igreja, ele participa das reuniões, ele é até assíduo e frequente, mas ele não sente que as coisas que estão ali são de fato para ele. Ele não sente que pertence a ele. E que ele pertence àquele lugar, e tudo do Pai, e agora do Pai aqui eu estou me referindo a Deus Pai, tudo de Deus Pai diz respeito à vida dele e é para a vida dele. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas darem testemunhos de uma cura que Deus operou na vida dela, e ela dá o testemunho aqui dessa cura, conta o milagre de uma maneira tremenda, e a sensação que nós temos que parece que aquela pessoa que está contando esse testemunho da cura seja uma pessoa que, de fato, aquilo ali era para ela, parece que ela é filha mesmo de Deus. Mas nós que estamos escutando aquele testemunho, e nós que estamos vivendo uma situação, amados, que está precisando de cura. Talvez você está vivendo uma situação aí que está precisando de um milagre. Mas do mesmo jeito que você vê que aquele milagre é para aquela vida, você não tem a mesma sensação, você não tem o mesmo entendimento, você não tem a mesma fé de que o milagre que aquela pessoa recebeu é também para a sua vida. E por que você não tem? Porque você está se comportando como um servo, como um escravo. Você trabalha para o Senhor Deus, mas você não sente que o que é do Senhor Deus porventura pertença a você. Muitas vezes, amados, os dons do Espírito Santo, nós estamos falando aqui sobre dons do Espírito, falando sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Começamos a falar sobre dom da fé, dons de curar, dons de operar maravilhas, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Começamos a falar das maravilhas, das manifestações do Espírito. Começamos a dizer assim: você pode também profetizar, o Senhor pode atuar através da tua vida, você pode também estender a tua mão, e através da tua mão o Senhor vai trazer cura ao enfermo, o Senhor vai libertar o endemoniado por teu intermédio.
e você sente como se estivesse falando uma coisa totalmente estranha. Parece que não é uma coisa que lhe diz respeito. Parece que não é uma coisa que faça parte de você. Parece que existem alguns aqui na reunião, parece que tem uns nomeados, uns escolhidos, eu não sei qual o nome que dá, mas parece que existem algumas pessoas que, sim, através dessas eu já estou acostumado já a saber que Deus usa fulano, Deus usa Beltrano, sabe? A profeta Terezinha, Deus flui através dela uma palavra. Eu sei que Deus usa o pastor Robério, Deus usa a pastora Lília, Deus pode usar fulano, Beltrano, mas você nunca acha que com você será igual. Você nunca acha que com você pode ser melhor, não é nem igual, pode ser melhor. Você não tem essa oração de filho. Você tem a estranheza de escravo. Você tem um distanciamento. Sabe aquela coisa que a pessoa entra, mas entra num lugar que não é dele? Então ele tem que entrar sempre assim, cabeça baixa, e entrar sempre medindo cada passo que dá, porque ele é um empregado, ele é um escravo. Ali não é dele. Muitas vezes nós vemos as reuniões com esse espírito. Deus falar a minha vida, Deus me falar. As pessoas falam assim, olha, eu estava em casa, eu estava no trabalho, e aí o Senhor me falou que eu não devo fazer tal coisa, mas fazer outra coisa. Aí você ouve aquilo como uma coisa tão totalmente estranha para você. Aí você quer até procurar essa pessoa no final e falar assim, como é que é esse negócio de ouvir a voz? Isso é pergunta de servo. Isso não é pergunta de filho. Mas hoje o Senhor quer mudar isso na tua vida. Amados, olha, o Senhor quer mudar isso em tua vida. E Ele vai mudar isso em tua vida. Você quer ou não? O Senhor quer mudar, o Senhor quer tirar você de uma posição e colocar noutra. Por isso esse cântico aí vai dizer assim, vem, vem filho amado, vem, tenha medo não, vem, esse lugar aqui é teu, entra com ousadia, como diz a palavra em Hebreus 10, 19, entra com ousadia, é pelo sangue, não é por teu mérito, não, é pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Levanta teu rosto, entra com ousadia. Entra com ousadia, eu gosto dessa palavra, entra com ousadia. É como ele dizendo assim, vai, você não é estranho. O sangue foi derramado por você. O caminho foi aberto para você andar nele. Vem! Vem sem medo, vem sem vergonha, amém? Sem vergonha, nessa hora temos que ser sem vergonha, vem, entra com ousadia, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, amém, queridos? O escravo, ele não fica para sempre, mas o filho fica. Deixe-me ler uma outra palavra para os irmãos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Gálatas 4, 6 e 7.
diz assim: e porque sou filho. Ali está, e porque sois, mas não. E porque sou filho, Deus enviou ao meu coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Nós temos duas coisas aqui lindas que escravo não tem e filho tem. Primeira coisa, o servo, ele não tem o espírito do filho. O texto diz no versículo 6 isso, que enviou aos nossos corações o espírito do seu filho. Ou seja, o espírito do Senhor Jesus foi enviado a quem é filho. E é este espírito que clama, Abba, Pai. Servo não tem intimidade com o Senhor da casa. Servo não tem intimidade, mas o filho tem o Espírito do Senhor Jesus. Ou seja, os filhos têm o Espírito do Filho. E é este Espírito que clama no coração do Filho, Abba, Pai. Essa palavra Abba, como é que é o cântico? Abba. Como é que é? Pai. Abba, Pai. É isso. O servo não tem isso. Esse Abba é uma declaração para quem está perto, para o Pai que está próximo. Fala de uma proximidade, de uma intimidade. O servo não tem isso. O filho tem o espírito do filho. E porque o filho tem o espírito, o filho não vive debaixo de escravidão. Crente que é dominado pelo pecado vive como servo e não como filho. Porque quem é guiado pelo Espírito, quem está debaixo do Espírito, esse é filho de Deus. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se um cristão é dominado por qualquer obra da carne, que está lá em Gálatas 5, qualquer obra, isso já é um sinal de que ele está vivendo como escravo. Por quê? Porque quem serve ao pecado é escravo do pecado. E quem é que não é escravo do pecado? Aquele que tem o Espírito do Filho e é guiado pelo Espírito do Filho. Esse vive como filho de Deus. Por quê? Porque todo o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Um sinal de que é servo é porque vive na prática do pecado.
Um sinal de que é nascido de Deus é porque não vive na prática do pecado. Eu estou citando 1 de João 3,9. Coloque, meu amado, 1 de João 3,9. Essa palavra é muito clara, o apóstolo João. 1 de João 3,9 vai declarar isto. 1 de João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado. Por que não pode? Porque é nascido de Deus. Então você veja que a palavra é muito clara para dizer assim: se você é filho, então você domina sobre o pecado. Mas esse domínio não vem da pessoa, vem do Espírito do Filho que nele habita. Então essa é uma grande diferença. O servo não tem o Espírito do Filho, por isso ele é facilmente escravo do pecado. Mas o Filho de Deus tem o Espírito de Deus. E por isso o pecado não domina mais. Amém? E outra coisa no texto que nós falamos, são duas coisas lá em Gálatas 4, 6 e 7. Que o filho, ele é herdeiro. Escravo não herda. Quem herda é o filho. Não importa se o escravo, é servo da casa há 40 anos. Mas ele não é filho. Na verdade, o que a palavra do Senhor fala em Gálatas 4:1 é que enquanto o filho é apenas uma criança, ele nada é diferente do escravo, ainda que essa criança seja herdeira de tudo. Mas essa criança vai crescer. E na qualidade de filha, essa criança é herdeira. Então não importa quanto tempo o servo acompanhou o crescimento dessa criança. Ou seja, não importa o quanto tempo da pessoa está na igreja, mas só é herdeiro aquele que se tornou filho. Quem tem o Espírito do Filho, ele não é mais servo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro. Herdeiro. Nós temos uma herança. Nós vamos receber ainda essa herança. E sabe o que aconteceu? Deus enviou o Espírito Santo para ser o penhor dessa herança. Filho tem que saber disso. Quem é filho tem que saber que ele vai herdar. E como sinal de que eu vou herdar, Deus já enviou para mim o Espírito Santo, antecipadamente. Por quê? Porque o Espírito de Deus em mim, o Espírito do Filho em mim, é um sinal, é um penhor, é uma garantia de que eu vou receber a minha herança na condição de filho. Amém? Servo não tem essa esperança, não tem essa expectativa. Isso é expectativa de filho. Portanto, filho, o pecado não domina sobre ele, domina sobre servo. A herança é para filhos, não é para servos. Essa é uma outra grande diferença que o Senhor quer fazer entre escravos e filhos. Deixe-me ler Romanos 8,15 para mostrar uma outra coisa aos irmãos. Romanos 8,15, por favor. Romanos 8,15. A palavra do Senhor vai dizer para nós nessa noite, de que aqueles que são de fato filhos, não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estar com medo.
medo. Medo é para escravos. Medo não é para filhos. Por quê? Porque o filho recebeu o espírito de adoção. E é por esse espírito de adoção que nós clamamos, Abba, Pai. E como eu disse aos irmãos, Abba é algo muito íntimo, para alguém que está muito perto, para o Pai que está perto. E a intimidade com o Pai nos livra de todo medo. Amados, uma das coisas mais tremendas para livrarmos do medo é a proximidade de Deus. Quando o Senhor Deus se aproxima, o medo evapora, o medo dissipa, o espírito de escravidão. Veja, a palavra está dizendo que é um espírito, Ele quer saber se nós temos uma mentalidade, um sentimento, um comportamento de escravo. Porque se tivermos, o espírito de escravidão vai nos oprimir com medo. Sabe aqueles momentos difíceis da vida que eu falei? Tribulação, momentos de angústia, momentos de solidão, aqueles momentos. Aí sabe o que vem contra nós? Espírito de escravidão. E o que é espírito de escravidão? Amados, nós éramos escravos quando estávamos no mundo. Você sabia disso? Nós éramos escravos do diabo. Mas o Senhor nos libertou. Aleluia! Mas sabe quem fica atrás de nós, querendo sempre nos fazer retroceder? Você lembra de Faraó? Faraó deixou o povo ir. O povo de Israel era escravo, mas o Senhor libertou. E ele deixou o povo ir, o povo ficou livre. Aí Faraó falou assim, não! E aí ele resolve ir atrás. É isso, espírito de escravidão é isso. Quer vir de novo. E todo aquele medo que nós tínhamos quando estávamos sem Deus no mundo, o diabo quer trazer esse mesmo medo agora, como se estivéssemos sem Deus no mundo. Mas agora não. Agora nós temos Deus em nossas vidas. Agora nós temos uma aliança com o Senhor. Agora nós somos homens e mulheres de aliança. Agora o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Não temeremos o terror da noite. Não temeremos a seta que voa durante o dia. Não temeremos a mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Queria dizer uma coisa a vocês, linda. Me ensinaram isso, eu vou transmitir. O Salmo 23, até esse versículo aí, da sombra da morte, até esse versículo, os pronomes do Salmo são sempre na terceira pessoa do singular, sempre. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, leva-me, guia-me, faz-me repousar, refrigera, está sempre mostrando Ele. Terceira pessoa do singular. Aí quando chega nesse versículo que diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu, diga tu. Tu é um pronome para quem está perto. E ele é um pronome para quem está longe. Ele me guia. Ele refrigera minha alma.
Ele. Mas, quando o assunto é sombra da morte, tu estás comigo. Há uma proximidade. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Isso é coisa para filhos. Não temerei. Não temerei. Os escravos não têm a garantia de que o Senhor da casa vai estar presente em todo momento de suas vidas. Por isso é mais fácil o espírito de escravidão vir e trazer medo, trazer medo. Amados, quantas vezes nós, muitas vezes, passamos por momentos tão difíceis. Então, olha que é um momento que se prolonga, e quando você encontra aquela pessoa durante aquele momento tão prolongado, ela chega a dizer assim: eu não sei se Deus me ama. Eu não sei se Ele ouve minhas orações, eu não sei se Ele está comigo, eu não tenho essa... O espírito de escravidão, ele está sempre nos cercando para nos oprimir com esse medo, com esse medo, com esse medo, com esse medo. Mas eu quero dizer a você uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as principados e potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a fome, nem a tribulação, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar, nada. Conhece esse cântico, não? Esse é um cântico que a letra é toda Romanos 8. Nada poderá me separar, nada poderá me separar do amor de Deus. É melhor que isso, viu? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque temos uma filiação com o Senhor, amém? Espírito de escravidão traz medo. Espírito de adoção traz Abba, Pai. Abba, Pai. Eu queria apresentar um texto a vocês, que está em João capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. E eu queria trazer uma outra característica tremenda de filhos. João 15, 15. Aqui a palavra não é filhos, a palavra aqui é amigos. Mas nesse texto você vai saber de uma coisa, uma característica na vida de um escravo, de um servo. Olha o que diz o texto: já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Diga assim: o servo não sabe o que o senhor faz. Agora veja só: mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Amados, uma outra característica de servo é que ele não conhece a vontade do Pai.
todo aquele que é escravo não sabe a vontade do Pai. Aquele que é filho sabe. Quantas vezes nós ouvimos das pessoas dizerem, né? Ah, eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Dizer eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Amados, essa frase não é uma frase ocasional. É uma frase frequente que eu escuto. E toda vez que eu escuto essa frase, por ser uma frase tão frequente, eu fico a me perguntar: como é a vida deste irmão, desta irmã, no seu relacionamento com Deus Pai? Eu sei, queridos, eu sei que tem coisas na vida que nós não sabemos, porque o próprio Pai, o nosso Deus, não nos revela tudo. Mas o que eu ouço de tão frequente, que para mim já se tornou um fenômeno na igreja. E qual é o fenômeno, na verdade? O fenômeno é um povo que não tem intimidade com o seu Deus. Essa frase, eu não sei qual a vontade do Pai, eu não sei qual a vontade de Deus na minha vida, para mim fala muito mais, não dos mistérios de Deus, mas fala muito mais da falta de intimidade das pessoas. E aí nós estamos nos comportando como quem? Como escravos. Porque o escravo, sim, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas ao amigo, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. É claro que o Senhor Deus quer nos falar. Imagina agora um pai que fala assim: não vou contar, não, vou esconder a minha vontade para a tua vida, viu? E aí essa brincadeira sádica de esconder a vontade. Ah, não sei o que o Senhor Deus quer para mim. Eu entendo que esse não saber deve nos levar muito mais a buscar o nosso Deus do que descansar no mistério. Dizer assim: não, Deus tem coisas que realmente não são para que eu saiba. Amados, eu sei que Ele tem. Mas eu percebo e vejo um povo tão carente de direção, tão carente de uma palavra que direcione, tão carente de conhecer a vontade, que para mim essa carência só me mostra pessoas que não estão buscando. Porque o próprio Senhor, através do profeta Jeremias, pediu a nós: clama a mim, clama, e responder-te-ei. Eu vou responder, eu vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu creio que é prazer do nosso Pai nos mostrar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Mas eu creio, amados, que nós precisamos tomar uma atitude nessa noite. Eu estou com esse peso em meu coração em relação a essa palavra para hoje à noite. Eu não estaria hoje aqui. Uma outra pessoa iria ministrar hoje à noite. Mas aí, quando me foi dada essa incumbência, me veio esse peso junto com a incumbência. Eu falei: Senhor Deus, é verdade.
estamos nos comportando muito mais na condição de escravos do que na de filhos. Ainda que nós sejamos filhos, mas estamos agindo, nos comportando como se escravos fôssemos. É verdade, Senhor. Eu quero tomar uma atitude, Senhor. Eu quero mudar esse posicionamento, Senhor. Eu quero remover de mim essa roupa de escravo, Senhor. Eu quero receber essa posição, essa graça da filiação. Eu quero ser inundado pela graça da filiação. Eu quero encerrar lembrando aquele episódio que os irmãos conhecem muito bem, de Lucas capítulo 15, da parábola do filho pródigo, dos versículos 17 ao 24. Não vamos ler, mas esse é um trecho da parábola, Lucas 15, 17 a 24, que o rapaz que havia se afastado da casa do pai, ele era filho, ele nunca deixou de ser filho, mas ele começou a agir como se não fosse. E ele chegou a um estado tão terrível que ele foi desejar a comida dos porcos. Mas naquele chiqueiro, a Bíblia diz no verso 17, que ele cai em si. E é interessante que ele cai em si e ele declara: meu Deus, até os trabalhadores, até os escravos, até os servos do meu pai têm comida para comer. Não é necessário colocar o texto, amado, obrigado. Até os servos do meu pai, até os empregados têm comida. E eu aqui, passando fome. Aí ele toma uma atitude, naquele momento, em que ele diz assim: irei ter com meu pai, e vou lhe dizer o seguinte: Pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou mais digno de ser teu filho. Faça-me como um dos teus empregados. Amados, sabe esse sentimento de querer que a gente seja como um escravo? É por causa do pecado. A pessoa, ele está tão debaixo da culpa do que ele fez, que ele não se sente digno de ser filho. Ele não se sente digno de voltar às maravilhas da casa do pai. Ele não se sente digno de olhar o pai, desfrutar das coisas que o pai tem para ele. Ele não se sente. Ele quer entrar na casa do pai pela porta do fundo, que é o lugar por onde os escravos passam. E ele quer até que o pai o faça como um dos escravos. É assim que nós muitas vezes agimos. Somos filhos? Somos. Mas as coisas que nos acontecem nos tornam tão indignos, tão diminuídos, tão mediocrizados que nós ficamos, que nós começamos a nos comportar como escravos, como servos. Nós não nos sentimos mesmo dignos de nada. Quando o Senhor fala do Espírito, não sentimos digno. Dos dons do Espírito, não sentimos digno. Dos milagres e das curas, não sentimos digno. As maravilhas da casa do Pai parecem que não pertencem a nós. E aí, esse filho volta, encontra o pai que o abraça, e ele diz ao pai: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí sabe o que o pai faz? O pai nem dá ouvidos ao que ele acaba de falar. O pai diz: chama os empregados, chama os servos e diz assim:
traga a melhor roupa, traga o anel, traga as sandálias. E coloca a melhor roupa sobre o filho, o anel no dedo, as sandálias nos pés. Porque meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. É filho. Se arrependeu, voltou para a casa do pai. E agora mata o bezerro cevado. Vamos fazer uma festa. Alegremo-nos, regozijemo-nos. Isso aqui tudo continua sendo teu filho. Amém? Vem. Vem. Como é que é o cântico? Vem, filho amado.